Hoje, boa noite. Que bom que eu estou aqui. Estava com saudade de vocês. Nossa. Então, tá. Vamos falar sobre vazio existencial. Vamos. Por quê? Porque isso é um negócio, eu tenho pensado muito sobre isso. Porque, assim, a gente está vendo muita gente falando sobre isso, muita gente sentindo isso, e a gente também sente isso. Todo mundo sente, em algum momento da vida, um vazio, né? Então, assim, e hoje em dia mais ainda, porque hoje em dia a gente vê muitas pessoas com questões emocionais, com questões de depressão, às vezes muitos suicídios que acontecem porque as pessoas dizem que não encontram um propósito na vida, porque estão sentindo esse vazio, porque não sabem lidar com isso, porque isso traz angústia, né? E essa angústia, ela é real, ela existe. Angústia é um negócio difícil de explicar, né? A gente sente, mas assim, é difícil de explicar esse sentimento de angústia. Então, assim, é um mal-estar difuso, espalhado. É um negócio estranho, desconfortável, que a gente sente vez por outra. E para algumas pessoas, isso vai crescendo de um modo que elas não conseguem lidar e às vezes até levam a esses resultados infelizes que a gente tem visto muito, né? Muita gente não aguenta, muita gente está diante das dificuldades, das decepções, das desilusões, cai nessa espécie de vazio e mergulha nessa angústia e não consegue sair disso. Então, é um assunto que me interessa porque a gente está vendo muito isso acontecer e nas conversas, né? E as pessoas próximas de nós e nós mesmos, a gente sente isso muitas vezes. E a minha impressão é que a gente tem sentido isso cada vez mais frequentemente. Né? E aí, ao mesmo tempo que a gente sente esse vazio, né? Que a gente sente é uma falta, é uma coisa que parece que é uma necessidade de um preenchimento que a gente tem, a gente faz o quê? A gente tenta compensar isso com o quê? Com excessos, normalmente, né? Então, a gente está naquele vazio da vida, de propósito ou de interesse, tal. A gente faz o quê? A gente trabalha para caramba, ou a gente faz ginástica pra caramba, ou a gente namora pra caramba, ou a gente come pra caramba, bebe pra caramba, toma remédio pra caramba. Fiz uma lista aqui, vamos ver se eu pulei alguma coisa. Uma lista exemplificativa. Faz sexo pra caramba, compulsão alimentar, a gente fica fanático religioso, a gente fica fanático político, a gente fica fanático de qualquer tipo, né? Ou a gente fica fanático por dinheiro, ou por trabalho, ou por... Como é o negócio que está na moda? Que eu odeio esse negócio de produtividade. Ficamos fanáticos por produtividade. Aí você está lá com seu vazio, né? E aí você olha lá no Instagram e a pessoa fala assim: você tem que, enquanto os outros dormem, você tem que trabalhar. Tipo, não, eu tenho que dormir também, gente, porque dormir é necessário. Mas a gente entra nessa coisa e para compensar essa falta, que a gente não sabe direito de onde vem e que a gente não sabe o que fazer com ela, a gente vai e compensa com os excessos. Então, normalmente, a essa falta, esse sentimento de falta, corresponde a algum excesso, né? Porque a gente vai buscando, a gente vai buscando, a gente vai buscando alguma coisa para preencher, para completar, para trazer uma satisfação, para trazer aquela busca da felicidade, aquela busca do bem-estar e tal. Enfim, então a gente busca desse jeito. Qual é o problema? É que a gente fica buscando preencher esse vazio que é interno com coisas de fora, com coisas externas. Né? Só que essa lista que eu falei aqui é tudo coisa de fora, né? Eu vou malhar na academia, eu vou ter que arrumar um namorado, eu vou comer, eu vou tomar remédio, eu vou fumar, eu vou beber, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ser produtiva, eu vou fazer uns preenchimentos, eu vou fazer ginástica, né? Cada um tem as suas paradas. Então, a gente busca preencher esse vazio que a gente sente e que é um vazio que às vezes nos toma, a gente busca do lado de fora de nós, mas o vazio está aqui com a gente. Então, o que acontece? A gente vai nessa busca, né? A gente vai lá e, pô, vamos, né, nessa lista toda que eu falei aqui, cada um vai buscar o seu, e a gente está ali buscando e está fazendo, está fazendo, está fazendo, e acontece o quê? O vazio continua. A gente às vezes tem uma sensação de que aquilo ali está menor, que aquilo ali diminuiu, mas no dia seguinte é a mesma sensação, é a mesma angústia, aquele mal-estar difuso. Por quê? Porque as coisas de fora, que a gente busca do lado de fora de nós, são coisas do mundo, né? Não vão nos preencher nunca, né? Elas dão uma sensação de preenchimento. É que nem preenchimento mesmo, né? Quem faz sabe, né? Às vezes você tem que fazer um negócio que é botox, você faz 6 meses, preenche naquele momento, mas depois acontece o quê? Vai ter outros vazios que vão aparecendo,
você tem que preencher para a resto da vida. Então, aquilo não preenche. A gente busca os sentidos, o sentido da nossa vida, da nossa existência, né? Aquelas questões filosóficas que a gente sempre se faz. O que eu estou fazendo aqui? Para onde que eu vou? Por que eu estou aqui? O que é esperado de mim? A gente que é espírita fica querendo saber o que a gente fez na outra encarnação para poder estar aqui agora e querer consertar o troço, e ainda fica indignado porque a gente não sabe, esquece, porque Deus podia muito bem dar uma lista para a gente poder logo trabalhar naquele negócio. Mas, né? Então, aí essa nossa angústia aumenta, né? Então, assim, a gente busca nas coisas do mundo, nas coisas de fora, solução para um vazio que é interno, para uma falta que é interna. Aí tem, né, onde eu vou fazer terapia e tal, tem aquela explicação, né? Que esse vazio, essa falta vem lá de trás, quando a gente nasceu, que a gente era bebê, e a gente precisava da nossa mãe para tudo, e a gente se apega a ela, e aí cada vez que a gente não consegue, depois de adultos, ter essa resposta idealizada, né, de amor e de cuidado com outras pessoas ou com a gente se remete àquela falta que a gente sente do tempo que a nossa mãe fazia isso por nós. Né? Isso daí, né? Estou te falando o que as pessoas falam na terapia. Legal. Sobre isso, mas, enfim, de qualquer maneira, também não dá para resolver isso, né? Porque assim, eu já estou desse tamanho. Você pode fazer o colinho da mamãe, mamãe. Minha mãe vai pegar mais no colo porque ela está com problema de coluna, inclusive. Ela não vai dar, ela é muito grande. Então, não dá para ser por aí também. E ela fez o possível, né? Ela não tem culpa de que quando eu era bebê eu achava que o negócio era maior do que tinha que ser, enfim. Então, vamos lá. Bom, aí, o que acontece? Angústia, desamparo, sentimento de solidão. Quantas vezes a gente pode estar numa casa cheia de gente, a gente pode estar no meio da multidão, a gente pode estar aqui na casa espírita com os nossos amigos queridos, e ainda assim a gente está sentindo sozinho. Ainda assim a gente está sentindo desamparado. Ainda assim a gente está sentindo um desconforto que a gente não sabe de onde que vem, né? E isso, muitas vezes, pode ser uma coisa medonha, pode ser uma coisa aterradora, dependendo da escalada que isso toma na nossa vida, né? E aí a gente faz qualquer coisa para evitar esse sentimento. Então, a gente não quer sentir isso, né? Então, a gente vai fazer qualquer coisa para anestesiar esse troço, para a gente não sentir, para a gente não pensar nisso. Também a gente não olha para esse vazio para ver assim, bom, tá aqui, estou com essa angústia, eu estou com uma falta que eu não sei de que é. Pô, vamos pensar, o que eu posso fazer para identificar de onde vem isso, né? A gente não quer encarar isso. Por quê? Porque isso traz sofrimento, traz desconforto, traz um teco estranho. Então, a gente faz o quê? A gente vai para fora, vamos para o mundo, né? Vamos para essas coisas todas que a gente falou. A gente vai procurar esses preenchedores de fora, que, na verdade, não fazem sumir essa falta que a gente tem, que a gente carrega, né? Então, assim, como que a gente vai lidar com isso? É a pergunta de $1 milhão. Se eu soubesse a resposta, estava rica. Não é? Eu estou aqui só para perguntar, não estou para responder. Então, assim, como que a gente vai lidar com isso? Se vocês soubessem, vocês me falam, eu também gostaria de saber. Mas, enfim. Aí fui pesquisar no Espiritismo, porque qual é o lance da gente aqui, né? A gente estuda a doutrina, né? A gente estuda os livros todos, a gente sabe lá, Kardec escreveu, tudo isso. Mas qual é o nosso esforço? É pegar isso e aplicar na nossa vida, porque senão é só um exercício teórico, intelectual, para a gente chegar aqui e fazer, né? Tipo, tirar uma onda, porque citar as palavras de cabeça, o número da pergunta, eu não consegui decorar o número de perguntas do livro do Espírito, não me peçam isso que eu não sei. Então, assim, se a gente não pega isso tudo que a gente aprendeu e que a gente fala para os outros, quando eu falo a gente, é eu. O palestrante é isso, né? A pessoa que precisa ouvir, né? Não a que tem que falar, que tem que ouvir. Então, ela fica falando para ver se ela mesmo ouve. Então, assim, a gente fala para os outros tudo isso que a gente já leu, que a gente aprendeu, que a gente fala super bem, que a gente consegue falar lá do Kardec, não sei o que, lá. Mas para quê? Né? O que a gente tem que fazer é conseguir pegar essas coisas todas que a gente sabe, aprendeu, leu e ouviu e trazer para a nossa vida de todo dia, né? Para essas nossas questões, para esse nosso vazio, para essa nossa falta. O que a gente vai fazer com isso? Né? Então, eu fui pesquisar sobre isso. Botei primeiro no Google, porque o Google é que salva toda a humanidade. Não sei como é que eu estudei na escola, eu fiz faculdade sem Google. Não sei como, mas fiz, né? Hoje em dia eu me pergunto. Aí eu botei lá, vazio existencial e espiritismo. Aí são muitas coisas, algumas escalafobéticas, malucas, outras nem tanto. Enfim, tá, fui. Aí não achei nada que eu queria no Google. Aí eu me lembrei que eu tinha esses livros aqui lá em casa, que é pelo espírito de Hermance Dufour, que eu já li há muito tempo, muito tempo. Já deve ter uns 1000 anos que eu não leio esse livro. Aí me deu aquele negócio, vai lá olhando o livro. Quer dizer, graças a Deus a gente tem nossos
nossos espíritos orientadores de palestrante, que eles dão as ideias, Aí, esse livro aqui, que é um livro muito bom, se chama Emoções que Curam. Quem psicografou foi Vanderlei de Oliveira. Quem mandou o livro para ele foi Hermance Dufour, vocês sabem quem era Hermance Dufour, né? Trabalhou com Kardec, mas depois que ele já tinha feito o livro dos Espíritos, mas era médium, maravilhosa e tal, e se dedicou muito a isso durante uma época da vida dela, e depois escreveu outros livros, não espíritas, mas foi muito importante na época de Kardec para ele, porque ela recebia muitas mensagens e tal. E aí ela, depois que desencarnou, ela trabalha no Hospital Esperança, na espiritualidade, que fica ali por cima de Uberaba, que, aliás, Uberaba deve ter vários andares em cima de Uberaba, porque o que tem de negócio ali é hospital espiritual, é colônia, não sei o quê, deve ser, assim, muitos andares de Uberaba, mas, enfim, voltando. Então, tem esse Hospital Esperança, né, no plano espiritual, que fica ali na região de Uberaba, que é dirigido por Eurípides Barçanufo, que era um cara maravilhoso, também vocês conhecem a história dele, senão a gente pode um dia falar sobre ele, mas era médium, encarnou aqui no final do século XIX, 1800 e tal, viveu menos de 40 anos, mas era assim, um médium fantástico, e quando ele encarnou nessa época, ele já tinha essa missão de fazer esse hospital na espiritualidade. E aí ele conheceu aqui, quando estava encarnado, ele era um médium fantástico de cura e tudo. Ele conheceu Maria Modesto Cravo, que foi procurá-lo porque ela estava com problema de saúde por conta de uma obsessão, e ele ajudou a curar e tal, e eles se conheceram, começaram a trabalhar juntos. E quando ele desencarnou, ela e a família dela fundaram um hospital aqui na Terra, onde? Em Uberaba. Se chamava Sanatório Espírita de Uberaba, Uberabense, uma coisa assim. Até anotei aqui para não esquecer. Aqui, Sanatório Espírita Uberabense, aqui na Terra, que tem a ligação direta com esse Hospital Esperança, que é o que é o Hospital Esperança? É um lugar que recebe pessoas que conhecem o Evangelho. Ó, vou começar a dar um negócio aqui dentro. Conhecem o Evangelho, mas não praticam. Então, assim, não é só espírita, não. É espírita, católico, o pessoal da Umbanda, enfim, todo mundo que conhece, quem não tem religião nenhuma, mas conhece o Evangelho, conhece os ensinamentos de Cristo, passa a vida encarnada aqui e não pratica coisa nenhuma. Aí, quando desencarna, tem questões emocionais, né? Problemas espirituais, derivados disso, de culpa e tal, e aí vai fazer o quê? Vai lá para o Hospital Esperança para ter um tratamento de luxo com o Eurípides Barçanufo, Zé de Menezes, né? A nossa amiga aqui, Hermance Dufour, né? Inclusive, tem até um lugar para os palestrantes lá. Eu sei, eu estou sabendo. Eu vou ter que ler isso aqui tudo de novo. Estou sabendo. Bom, então, neste livro, que é muito maneiro, muito interessante, porque tem várias histórias, várias passagens que acontecem no Hospital Esperança, né, e tudo. Aqui no capítulo, não, no epílogo, que se chama Estações da Alma no Amadurecimento Emocional. A Hermance, ela conta o seguinte, ela falou assim, olha, no final do século XX, nos 30 últimos anos do século XX, muito preocupados com o estado em que estavam chegando os espíritos que conheciam o Evangelho, mas não praticavam lá no Hospital Esperança, eles começaram a fazer uma pesquisa, uma enquete, enfim, para saber quais eram as principais causas, por que as pessoas chegavam lá nesse sofrimento psíquico, né? Para eles poderem ver o que eles poderiam fazer de preventivo para as pessoas que estão encarnadas aqui, de repente, não chegarem lá em condição tão ruim, né? Como é que eles poderiam diminuir esse problema? Aí eles fizeram essa pesquisa com o pessoal que estava lá, né, com todo mundo, para saber quais eram as causas desses problemas, e eles perceberam que o grupo de pessoas que tinham encarnado já orientados pelo espiritismo eram os mais zoados da cabeça. Eram os mais coisados, era essa galera que, tipo, somos nós aqui. Aí, mas ela escreve isso de maneira chique, né? Ela fala assim, a pesquisa era ampla e, no entanto, estudos apontavam certo destaque para a gravidade de casos em um grande grupo de pessoas que tiveram suas reencarnações orientadas pelo espiritismo. Então, é isso que eu falei, espírito coisado maluco, porque não praticou coisa nenhuma, só ficou dando palestra falando para os outros. Então, aí, o que eles chegaram à conclusão? Pô, vamos fazer alguma coisa para ver se a gente consegue orientar essa galera que está encarnada lá
né? Para ver se o pessoal, né, pô, cria noção, né? E não fica aqui entupindo nosso hospital, porque, pô, já conhece o evangelho, né? Vamos usar esse negócio aí. Tá, beleza. Aí, bom, o que que eles fizeram? Eles falaram, bom, vamos fazer o seguinte, vamos juntar aqui no plano espiritual 1.500 palestrantes das casas espíritas, vamos dar um cursinho, uma orientação para eles poderem, quando, né, estiverem acordados e tal, nas suas casas espíritas, poderem falar sobre isso e poderem ir dando ideia para esse pessoal, né, tomar jeito. E aí, eles levantaram 6 principais, que eles chamam de quadros de adoecimento espiritual dos desencarnados que chegam lá. Fizeram isso em 1997. Eu já fui fazer conta. Falei, o que eu estava fazendo em 97? Porque eles disseram assim, a gente chamou 1.500, mas só um texto apareceu lá para a aula. Eu falei, caraca, será que eu faltei? Mas aí eu cheguei à conclusão que em 97 eu ainda não estava fazendo palestra naquela espírita, graças a Deus, não, eu não faltei, eu não faltei. Você já estava. Mas você foi, você era desses 3. Ah, tá. Foi lá. Aí ela falou, em 97, então, né, fizeram várias reuniões, aí falaram, apresentaram o que eles chamaram de psicologia da libertação. Que era o quê? Eram algumas medidas que as pessoas poderiam tomar preventivamente quando estão aqui encarnadas para os principais problemas que eles identificaram, para que, na hora de desencarnar, primeiro, para viver uma vida melhor, né, uma vida mais plena, mais feliz, mais completa, com menos sofrimento, né, uma vida mais rica. E também, na hora que desencarnar, não precisar ir para lá, ou se for para lá, deixa eu tomar uma novoltina rapidinho, resolver um negócio, tu vai trabalhar. Não ficar internado muito tempo, então, né? Até porque, assim, quando a gente desencarna, nós continuamos sendo nós mesmos. Se está difícil aqui na Terra, imagina depois desencarnado, né? Que a parada toda fica ampla lá, que negócio. Você lembra das coisas que você tinha esquecido quando você encarnou. Então, é melhor resolvendo por aqui. Bom, aí, quais foram os 6 principais quadros de adoecimento espiritual que eles identificaram? Vai aparecer o vazio existencial, tá? Não me perdi, não. Enfraquecimento de aspirações ao progresso, porque chega uma hora que a pessoa se cansa, se desanima, não quer mais progredir coisa nenhuma, eu quero, não quero nada, não quero. Não tem jeito, não adianta, estou aqui dando murro em ponta de faca, não aspiro mais ao progresso, quero só ficar esperando acabar aqui o tempo para voltar para lá, para a espiritualidade. Dor do conflito com a hipocrisia, é o segundo. O que é isso? É a pessoa que chega numa hora que ela descobre que ela falava para os outros negócios que ela não fazia. Então, ela se sente o quê? Hipócrita. E isso gera um conflito interno, que ela fala, caraca, eu ficava falando esses negócios todos, dava aula, caramba, lá, falava tudo aqueles negócios bonitos, mas eu não fazia nada disso, que eu estou cheio de problema com a minha mãe, com meu pai, com a minha irmã, tô com ódio da humanidade, deu uns tapas na cara do porteiro, não sei o quê. Falei, gente, aí você tem aquele conflito interno, né? E isso é doloroso. Então, é o que eles chamaram de dor do conflito com a hipocrisia, com a nossa própria hipocrisia. Quando a gente saca que a gente está, né? A gente pensa que está fazendo o treco direitinho, mas na verdade não está. Terceiro, ausência de realização afetiva. Aí a gente vai para esse negócio da falta e do vazio. Às vezes a gente pensa, né, que quando a gente tiver um companheiro, a gente vai preencher. Ah, se minha mãe fosse do jeito que eu acho que ela deveria ser, ia preencher o meu vazio, a minha falta. Ah, se eu tivesse amigos, que nem o fulano tem, todo mundo olha para o gramado do outro, acha que é verdinho. Ah, eu não ia me sentir, não ia sentir esse vazio, não ia sentir essa falta. Então, as pessoas chegam num momento da vida que acham que não tem realização afetiva e isso causa sofrimento e outros problemas derivam daí. Quarto quadro de adoecimento espiritual, fuga da realidade. A gente, às vezes, chega num momento que a gente não vive mais na realidade daqui, porque é muito difícil, é dura, dá trabalho, né? Tem sofrimento, tem prova, tem expiação, ainda mais a gente que está aqui no mundo de quê? Turma. Prova e expiação. Já vai acontecer o quê com a gente aqui? Provas e expiações. Mas cansa. É cansativo, né? É sofrido. Então, às vezes a gente não quer viver essa realidade. A gente arruma fuga. Qual é a fuga da realidade? Ah, ficou maluco? Não, não necessariamente, mas aí vai para bebida, vai para droga, vai para o sexo, vai para o relacionamento, vai para fazer compra, vai fazer preenchimento, vai fazer botox, vai malhar para ficar igual o Hulk, vai, entendeu? Quanta coisa. 5. Não tenho nada contra, não, tá, gente? Estou só dando exemplo. Não vou contar qual é a minha, não. Não vou contar, não. 5. Ignorância sobre si mesmo. A pessoa descobre que viveu a encarnação inteira, mas não se conhece. Por quê?
Porque a gente fica buscando fora de nós. A gente sente o vazio também porque a gente não vai olhar para dentro. A gente não se conhece, a gente se trata mal. Quem aqui fala consigo de forma amorosa? Ai, Cristiane, tudo bem, você fez essa besteira, mas não tem problema. Da próxima vez você vai acertar. E se fosse a sua amiga, você ia falar isso para ela, não ia? Mas para você, você fala? Eu não, eu falo, Cristiane, nessas alturas do campeonato, será possível? Tchau, 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 tchau. Então, assim, a gente não se trata com amor. A gente aqui faz atendimento fraterno, né? Aí vem, a pessoa vem com problema e tal, aí você, não, vai dar certo, isso aqui, não. Aí, se você vai fazer atendimento fraterno com você, é só não... Né? É isso. Então, ignorância sobre si mesmo, porque a gente não se conhece, a gente não se trata bem. E a gente fica exigindo de nós também, tipo, nível Jesus, que não dá agora, né? Vai dar um dia, mas agora não dá. E o sexto quadro de adoecimento espiritual é falta de sentido para viver. Ah, então aqui, vazio existencial. A vida perde sentido. Por que eu estou aqui? Estou fazendo o que aqui? Porque tudo que eu faço não dá certo, que eu continuo com essa angústia, que eu continuo com problema, que eu continuo com esse vazio, que eu não sei para que lado que eu vou, por quê? Falta de sentido para viver. Aí, bom, eles identificaram na pesquisa do pessoal que reencarnou já dentro do espiritismo, então todo mundo vai anotar esses 6 negócios, vai ficar pensando em casa se está em algum deles, para não ter decepção quando chegar lá no Hospital Esperança. Mas aí eles também deram os 6 objetivos terapêuticos, que eles chamam, né, para esses 6 problemas. E aí você vai pensar, putz, deve ser difícil pra caramba, deve ser um negócio doído, tipo injeção, vacina, esse negócio, né, fazer um negócio. Não, não é. Não é fácil, não é, porque nada é fácil, mas olha o primeiro, né? Quando ele fala assim, de enfraquecimento da aspiração ao progresso, que é o problema. Aí o primeiro remedinho que eles colocam, resgate da arte de sonhar. Olha aí. Não, beleza? Mas a gente sonha. A gente sonha um pouquinho, mas a gente sonha o que a gente podia sonhar? Ou a gente fica na realidade que a gente constrói, que nem às vezes nem é a realidade. A gente fica naquele mundo, né? A gente está lá, de resgate da arte de sonhar. Eu, pensando em mim, eu não gasto muito tempo sonhando, não. Tem que sonhar mais um pouco. Mas dá para fazer, não dá para fazer? Pô, dá para fazer. Desenvolvimento da honestidade emocional. O que é honestidade emocional? O que eu estou sentindo? A gente também aprende que tem algumas emoções que a gente não deve expressar. Ah, eu estou com ódio. Aí não, ódio, não. Vai falar, não, mas eu estou. Né? Eu estou sendo honesta comigo. Aí eu vou dizer, aí não, eu não posso dizer que eu estou com ódio, eu estou contrariada. Então, o negócio lá. Não gostei. Não. Ou então, tipo, não, eu sou uma pessoa espiritualizada, eu não posso sentir isso. Aí você faz o quê? Você joga para o lado, vai fazer o que com aquilo? Chega uma hora que eu tenho pipoca de novo, né? Ah, por que eu estou com ódio? De quem? De quê? De que situação? De onde que vem isso? O que eu posso fazer com isso? Né? Como é que eu faço? Então, é o desenvolvimento da honestidade emocional. Porque a gente também tem aquela coisa, né? Não, nós somos iluminados, perfeitos, não somos ainda, mas falta pouco. A gente estudou muita doutrina, então a gente sabe das coisas. Vamos ser honestos, honestidade emocional. Terceiro, educação da carência afetiva. Esse é um pouco mais complicadinho, não é tão fácil assim. Mas é possível também, né? Por quê? Assim, carência afetiva pode ser um treco que pode levar a gente para o buraco, né? Não é? Carência afetiva. Tem que ser bem trabalhado. Tem que ter educação. Não é assim, seja um carente educado, não é isso. É educar. Você tem que educar esta carência. Igual, o que é isso? De onde que ela vem? Por que estou sentindo essa carência? Por que eu não consigo me dar aquilo que eu estou procurando nos outros? Eu preciso de alguém para me amar, mas eu me amo. Por que eu não consigo me dar amor? Porque eu tenho um dedo podre para marido. Não, esse não sou eu, não, tá? Só exemplo. Tenho um dedo podre para marido, só escolho estar ruim, né? Mas o que eu estou procurando? O que eu estou buscando, né? Não é que eu tenho um dedo podre para marido, é porque eu acho que eu vou preencher a minha carência afetiva da forma que não... externamente, né? Então, assim... É bonito. É bonito, é rico.
fortão, né? Espírita. Já leu todos esses negócios do Kardec. Aí me convida para ver o Mensageiros. Aí esse cara é bom. Então, educação da carência afetiva. Outro remedinho, morte da idealização. Matem a idealização na cabeça de vocês. O que é idealização? Ah, eu idealizo um mundo perfeito. Eu idealizo eu perfeito. Eu idealizo o marido perfeito. Eu idealizo a mãe perfeita, o pai perfeito, a situação perfeita. Vai acontecer? Não. Então, o que isso vai trazer? Sofrimento, uma dessas paradas aqui do problema que a gente acabou de falar. Então, matem a idealização. Idealização, mas é difícil isso também, porque a gente às vezes nem percebe que está idealizando. E aí a gente idealiza a nós mesmos também, como eu tenho que ser perfeita, eu tenho que ser caridosa, eu tenho que ser amorosa, eu não posso sentir raiva, eu não posso querer que o cara seja. Não vou nem falar essas coisas, mas eu não sou. Aí acontece o quê? Eu me sinto culpada, aí eu já me trato mal. Eu falo, pô, Cristiane, como é que pode? Você também fica fazendo palestra aí, sepulcro caiado. Eu faço isso para mim. Branca, branquinho por fora e podre por dentro. Olha só aqui como é que eu me trato. Então, é assim, eu idealizei uma forma para mim que, tipo, não é agora que vai ser, né? Que eu nem sei se é melhor também, porque essas idealizações normalmente já partem de uma ideia que já às vezes é muito distorcida também, né? Então, assim, vamos viver na realidade, vamos parar de idealizar. Qual é a realidade? Ninguém é perfeito, tá todo mundo na luta aqui, todo mundo tá, né? Cada um com seus problemas. Ninguém vai resolver o meu problema, eu também não posso resolver o problema de ninguém. O que eu posso é escutar, eu posso dar uma opinião se alguém me pedir, né? Mas eu não sou responsável pela felicidade dos outros. Eu não sei a minha, eu tenho que me responsabilizar pela minha, né? Então, assim, é parar de idealizar as pessoas, as situações e a nossa capacidade e o que nós precisamos fazer, né? Outro remedinho, desenvolvimento do autoconhecimento. Isso a gente fala todo dia. Todo santo dia. Por que que tem que desenvolver o autoconhecimento para parar de sofrer essas 6 coisas piores aqui que a gente falou no começo? Porque, pô, se eu não me conheço, como é que eu vou saber de onde que vem minha carência, de onde que vem minha falta, de onde que vem a minha angústia? Se eu não me conheço, como é que eu vou saber o que que eu preciso? Como é que eu vou saber como que eu me completo? Como é que eu vou saber aonde que eu preciso trabalhar, né? Como é que eu vou saber aonde que eu vou buscar o que eu preciso se eu não me conheço? Aí, mas como é que eu vou me conhecer se eu só fico para fora? Se eu só fico ali no mundo material, se eu só fico procurando as respostas do lado de fora de mim? Eu tenho que me conhecer, eu tenho que entrar, tenho que ver o meu interior, né? Então, é o desenvolvimento do autoconhecimento. E o sexto remedinho é ter um sentido de continuidade da vida. Porque, assim, tá vazio agora? Tá. Tá angústia? Tá. Tá uma falta? Tá. Mas, assim, a vida é só o agora? Não, vai continuar. Eu posso passar o resto da eternidade com vazio, com a falta, com a angústia. Posso? Posso. Eu posso ter passado já várias encarnações com essa falta, com esse vazio, fazendo um monte de besteira para tentar preencher. Mas, assim, se eu entendo que a vida por si só já tem um sentido nela mesma. Sim, eu não preciso. A gente fica se perguntando: o que que eu vim fazer aqui? Você veio fazer aqui, ó, acabar com a idealização, se autoconhecer, se tratar bem. Mas é só isso? Pô, é só? Você acha pouco? Bora fazer, né? Qual é o sentido, né, de continuidade? Pô, não deu para terminar agora, não deu para fazer tudo agora? Tem problema, a vida é eterna. Não vamos usar isso para ficar só adiando, né? Não vou fazer agora não, porque eu estou com preguiça, é mó chato esse negócio, vou deixar para as próximas, para a terceira vida daqui para frente. Né? Não é nem a próxima, é a terceira. Então, assim, a vida, ela é eterna, ela continua, e o sentido dela tá nela mesma. O sentido da minha existência sou eu existir. Deus me criou para eu existir. Pronto, já é o sentido. Eu tenho que trabalhar essas coisas em mim para eu poder existir melhor para mim mesma. E, a partir disso, poder servir, poder, né? Enfim, trabalhar para o bem dos outros e tal, mas eu tenho que trabalhar para o meu bem, me conhecendo, trabalhando em mim. Esse é o sentido. Não adianta ficar esperando. Espírito tem essa mania também, né? Grandes missões, vou salvar não sei o quê.
Aí você fica lá esperando o negócio. Não, meu filho, não tem essa parada, não. Isso aí já é o tempo lá de Se a gente Paulo, salvar, né? já é uma grande Se coisa. salvar eu, já tá bom, né? Já é uma benção. Já é uma benção, então. E aí ele fala, eles deram para essa, né, para esse, vamos dizer assim, esses remédios, né, esse processo, eles deram um nome lá no Hospital Esperança de Psicologia da Libertação. Então aí eles chamaram esses 1.500 médiuns, né, palestrantes de casa espírita para ensinar isso para dar ideias, para dar curso, né, para as pessoas irem lá, para depois poder nas suas casas espíritas falar. E aí eles disseram aqui que só foram 436 pessoas. Um terço do grupo que apareceu lá. A outra parte da galera ficou fazendo outras coisas lá. Né? Mas tudo bem. Graças a Deus, em 97 eu ainda não fazia palestra. Então, dessa vez... Eu fazia. Não, mas você estava lá, estou te falando. Ah, Aqui, tá. ó, a Sara estava lá, ó. Sentada na primeira fila. Tá escrito aqui. E aí, bom, a gente não tem tempo para falar tudo, e esse livro é muito legal. Eles fazem, a irmã se fala aqui uma coisa que eu achei muito interessante, porque eu nunca tinha pensado, nunca tinha olhado para a parábola do semeador dessa forma que ela colocou aqui. Nem foi ela que botou, foi a dona Maria Modesto que estava fazendo essa palestra para aqueles 400, para a Sara e mais 435 pessoas que estavam lá. Aí ela falou assim, que a alma, ela, assim como a natureza, tem as suas estações. Então, também, não é para a gente achar que a gente é espírito, que a gente já estudou, que a gente já reencarnou, que aqui, não sei o quê, que a gente já está... a gente já tem que fazer tudo, que a gente já tem que entender tudo, que a gente já tem que colocar tudo em prática. Não, não. Aí ela fala assim, a alma, assim como a natureza, tem suas estações, que foram muito bem definidas pelo mestre na magistral parábola do semeador, que você já conhece, né? Jogou o semeador, saiu a semear, aí jogou a semente que caiu no pé do caminho, as aves comeram. Aí ele jogou outra parte sobre as pedras, aí não tinha muita terra, nasceu um negocinho lá, mas logo morreu. Aí a outra parte estava em cima da pedra, o sol queimou, morreu também. Aí a outra caiu no meio dos espinhos, os espinhos cresceram, sufocaram a planta, ela morreu. E a outra caiu na terra boa, frutificou, né? Aí vem aquela história de um a 100, outro a 60 e outro a 30. E aí, sempre que eu li essa parábola do semeador, eu pensava nas pessoas, né? Porque é aquele dia assim, né? Não, porque tem gente que assim, não tá, né? A semente caiu e a pessoa não entendeu. Aí não frutificou isso aqui. Mas, se eu pensar em mim, eu só posso pensar em mim, né? Porque eu só conheço eu. Vocês eu não posso falar, mas se a gente pensar que a nossa vida, a alma, como ele falou aqui, nosso espírito, nós, né? Nós temos essas estações, então às vezes a gente está numa fase que a semente a gente recebe, né? Mas ela, pô, caiu em cima da pedra. Não era. Eu estou nessa fase. Então, não, mentira, estou só dando exemplo. Caiu, queimou, não frutificou. Eu vou ficar lá, caramba, aquele negócio que eu aprendi, eu fui lá na hora da prova, eu falhei. Tudo bem. Da próxima vez, tenta não falhar. Então, a gente também tem o nosso tempo. A gente também tem o nosso processo. A gente tem que ter paciência com a gente. Porque se a gente não tem essa paciência, e a gente tem essa autoexigência muito grande, e a gente nunca consegue atingir esse nível de excelência que a gente espera de nós mesmos, a gente vai viver culpado, desanimado, decepcionado, se maltratando, se achando menos do que os outros, achando que não merece certas coisas, e aí dá toda essa problemática que a gente já viu aqui no começo, né? Então, e assim, e esses ciclos também não são assim, não, agora já passou o ciclo da semente da pedra que queimou, não, agora estamos no ciclo, vai nascer pelo menos uma plantinha. Aí, pô, mas não nasceu. Tudo bem, porque os ciclos são assim, né? De repente, ainda está no finzinho de um, ainda não está. Então, assim, se autoconhecer para saber o que a gente tem capacidade de fazer com um olhar objetivo e de fé e de esperança, porque a gente sabe também que Deus não coloca a gente em nenhuma situação que a gente não tem condição de enfrentar bem. Ele não bota a gente para pescar e não dá a vara de pescar. Ele não manda a gente subir a montanha e não dá... O que precisa de subir a montanha? Não dá o cajado, né? A corda? Não, ele falou, sobe aquela montanha ali. Beleza, toma aqui sua mochila. Aqui dentro é o que você precisa. Então, assim, Deus não bota a gente em roubada,
né? Ele conhece, a gente não se conhece, mas ele conhece a gente. Então, ele sabe do que a gente é capaz, do que a gente pode. E ele sabe até onde a gente consegue ir. Então, quando a gente acha que o negócio está muito difícil, muito pesado, está impossível, alguma coisa a gente não está entendendo direito, porque não tem impossível. Tem difícil. Tem dificílimo. Tem difícil pra caramba. Tem. Mas impossível não tem, né? Tem demorado, tem chato, tem enrolado, tem misterioso, tem tsunami, terremoto, essas coisas. Mas não tem nada impossível. Então, se eu estou enfrentando uma situação que eu acho que assim, eu não vou conseguir, isso aqui não tem jeito, tem. Às vezes a gente não está enxergando por isso, porque a gente vai procurar fora em vez de procurar dentro, né? Tem mais um montão de coisa para falar, mas já acabou, né? Mês que Vou vem tem mais. voltar aqui. Bom, só para concluir, então. Aí ele puxou a orelha dos espíritos, que eu vou precisar ler isso aqui, porque, enfim, me mandaram ler esse negócio, eu vou ter que ler essa parte, mas é rapidinho, quer ver? Ele falou o seguinte. Uma coisa maneira. Prazer de viver é uma conquista que surge quando aprendemos como viver em consonância com a nossa consciência distante das ilusões. Aí a gente tem prazer de viver. A gente não está iludido, a gente não está esperando coisa que não existe, a gente não está nessa coisa de buscar fora no mundo. Então, aí aquele vazio, aquela angústia. Cara, e vazio é bom. Sabe por que vazio é bom? Porque vazio é espaço. Quer dizer, se a gente estivesse aqui nessa sala e não tivesse nenhum espaço, como é que a gente ia andar? A gente precisa de vazio. O vazio é necessário. O coração da gente, se o coração não esvazia, ele enche de sangue e ele esvazia. Ele tem um espaço dentro dele, não tem? O pulmão não tem um vazio? O vazio, se a gente olhar para o vazio dessa forma, o vazio é um espaço que a gente pode preencher como a gente quiser. E é um espaço de movimento, é um espaço de mudança, porque a vida, o universo, assim, o universo é movimento, não tem nada parado no universo, nada parado, né? A vida, tudo na vida é movimento o tempo todo. E quando termina, aquilo se transforma em uma outra coisa e continua. Então, assim, esqueci a palavra, o superior do universo, não é o eixo, é o do universo, é o movimento, não é? Então, e para as coisas se movimentarem, precisa de espaço. Então, talvez o vazio seja um vazio do que a gente não precisa, mas ele é útil para a gente colocar coisas que são legais. Aí o que a gente pode fazer? Eu fiz uma lista, que eu sou a pessoa da lista, para não esquecer, como eu fiz a lista da coisa ruim, eu fiz da coisa boa também. Então, assim, se a gente não fugir do vazio, se a gente quando começar a sentir essa angústia, falar, pô, peraí, que negócio é esse que eu estou sentindo? Essa parada estranha, essa angústia, esse vazio, essa falta de alguma coisa, o que é? Por isso que a gente precisa do autoconhecimento para saber o que é isso, de onde que vem. Se a gente não fugir disso, se a gente olhar para isso, né? Entender e olhar para isso como um espaço de movimento, né? A gente pode descobrir coisa nova, diferente, porque na hora que você tem um espaço de movimento, você vai sair daquele lugar que você está ali, que é um negócio que não está bom ali, né? Então, você vai descobrir coisa nova, você vai fazer coisa diferente, você vai arriscar alguma coisa, não é arriscar maluco, sair pulando sei que é paraquedas, não é isso, mas é fazer uma coisa que você nunca fez, né? Tem espaço para curiosidade, tem espaço para o novo, tem espaço para experimentar, tem espaço para mudar de ideia. Olha que coisa boa mudar de ideia. Então, assim, às vezes o vazio vem também dessa rigidez que a gente tem, né? Que a gente tem rigidez de pensamento, rigidez de ideia, rigidez de interpretação, né? Rigidez de modo de viver. Então, se essa rigidez não está mais nos completando, né? E a gente tem esse espaço, é um espaço para quê? Para pensar diferente. De repente, vamos ver, né? Não, de repente, vamos ver, se eu pensar desse jeito aqui, o que acontece? Não é isso? E ter coragem. Assim, coragem não é ausência de medo, porque o medo é uma emoção que a gente precisa ter. Porque quem não tem medo se arrisca, né? Medo é uma defesa, né? Então a gente, quando fala assim, tem que ter coragem, não tem que ter medo. Não, tem que ter medo, sim. Mas não é o medo que paralisa. A gente tem que ter medo, mas a gente tem que ir mesmo assim. Vamos com medo. Mas vamos.
não vai ficar parado, né? Então, ir mesmo assim e ter fé em si mesmo. Essa fé, essa certeza. O que é fé? Fé é certeza, né? Fé é uma coisa que ninguém precisa convencer a gente que existe. A gente tem. É uma certeza. Assim, ter fé na nossa capacidade, ter fé na proteção que a gente certamente tem, ter fé na fé que Deus tem em nós, né? Na nossa capacidade de resolver tudo e de trabalhar nas coisas que aparecem para a gente, trabalhar em nós mesmos, né? Na hora que estiver cansado, lembrar que Jesus falou o quê? Quando a gente estiver cansado, né? Vem para onde? Vem para mim. Para mim, não eu, Jesus. Vem para ele, que o jugo dele é leve, né? Quando ele fala isso, quando vocês estiverem cansados, quando vocês estiverem oprimidos, é o quê? É oprimido pelo mundo, é cansado pelas coisas de fora? Também, mas quando tem esse vazio, quando tem essa angústia, quando tem esse cansaço, quando tem essa falta de vontade de viver, quando tem essa decepção, vem para ele, né? É que ele não fala, Jesus não jogou nenhuma palavra fora. Ele era até econômico nas palavras, né? Então tudo ali tinha um significado, tinha um objetivo. Então ele está cansado, está exausto, está desanimado, está decepcionado, está angustiado, vai para ele. Eu me imagino sempre quando eu estou assim, essa semana mesmo eu me imaginei. Tipo, dia sim, dia não, eu imagino isso. Às vezes, 2 vezes por dia. Eu me imagino no colo de Jesus, que eu quero saber. Tem gente que fala assim, eu não mereço. Eu mereço. Eu penso em Jesus assim, me fazendo eu assim no colo de Jesus. Cara, é o alívio que eu tenho, entendeu? Eu vou para ele, né? Porque ele é o nosso alívio, o nosso ponto seguro, porque ele falou que era. Ele não falou nenhuma mentira. Ele falou uma mentira? Ele falou alguma coisa que não é verdade? Então. E fé na vida, fé no... Não tem uma música assim? Fé no que virá. Porque vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Porque Deus não tem... Ele tem mais o que fazer na vida dele do que ficar botando criaturas no mundo para o troço dar errado. Não é? Ele não vai fazer isso, né? Porque ele tem muita coisa para fazer, ele é muito ocupado. Então, certeza que vai dar certo, ter fé que isso vai acontecer, porque vai. Ah, poxa, de repente eu vou desencarnar, vou abrir o olho, aí está escrito lá, bem-vindo ao Hospital Esperança. Eu, putz, não deu certo. Não, até deu, né? De repente, alguma coisa deu, a outra parte não deu, mas estamos aí, a vida é eterna, dá tempo. Mas é isso, é não ter essa exigência. Eu não ouvi essa parte, perdi. Ali que é melhor ir para o Hospital Esperança do que com o verdade. Então, sempre pode piorar, gente. Lembrem disso também. Sempre pode piorar. Eu queria dar um passão assim. Mas eu dei só um pequenininho. Pô, mas deu, né? Andou, foi para frente, se movimentou, conquistou esse pedacinho aqui. Depois de conquistar mais esse pedacinho, depois, quando olhar, já foi esse pedação. Então, vamos dar para nós o amor e o acolhimento que a gente dá para os outros, que a gente dá para os nossos amigos. Se eu tratasse... Eu penso, quem é a minha melhor amiga? Ali, Sônia. Se eu tratasse Sônia do jeito que eu me trato, Sônia não ia ser minha amiga mais. Não, era um espírito muito elevado. Talvez até fosse que ela fosse, não, vou ficar com essa coitada. Mas ia ser mais difícil. Então, assim, pensa na pessoa que você ama. Se você fala para ela quando ela está com um problema, com alguma questão, quando ela teve algum fracasso, se você fala para ela o que você fala para você quando você tem uma questão, um fracasso, um problema. Né? Não, a gente não faz isso com quem a gente ama. Então, a gente tem que fazer com a gente. Tem que amar primeiro quem? Eu. Muito bem, beleza? Maravilha. Pronto. Agora só falta oração. A oração. E paz.